Olá, pessoal. Vamos a mais uma reflexão. E eu começo com uma pergunta para você. Você se considera uma pessoa madura? Você acha que você tem se comportado ao longo das circunstâncias, das coisas que acontecem com você de uma forma madura? E aí, olha o texto que eu tenho meditado e que gerou até uma palavra que eu ministrei esses dias. 1 Coríntios 13, versículo 11. Diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E aí eu comecei a pensar quantas coisas na nossa vida acontecem porque a gente ainda age como menino, como menina. É verdade. E eu vou te dar até alguns exemplos, sabe? A gente tem falado tanto sobre a palavra governo nos últimos meses, né? E, na verdade, o que é governo? Governo é exercer o controle. É, exercer o controle sobre alguma coisa. E muitas vezes a gente está tão impregnado de tanta falta de controle. Controle da mente, controle das palavras, controle das circunstâncias, que a gente acaba agindo como menino. Como se a gente tivesse aquela idade lá da criança, uma criança de 3 anos que não tem controle, que não tem domínio, que não tem equilíbrio, que fala tudo que pensa. E quantos dissabores a gente atrai por causa disso? Sabe, quantas vezes a gente usa as redes sociais porque a gente não tem coragem de chegar para alguém e falar: olha, eu tô magoado com você, eu tô magoada com você, vamos resolver nossa situação? Aí sabe o que a gente faz? Usa as redes sociais. Aquela famosa espetadinha, sabe? Que você coloca ou um versículo bíblico, ou você coloca uma frase e que é exatamente direcionado para outra pessoa. Você nunca fez isso? Eu vejo tanta gente fazendo isso. Eu já fui muitas vezes tentada a fazer isso, mas eu consegui me segurar. Mas sabe o que isso é sinal? Imaturidade. Porque quem é maduro, quem sabe quem é bem resolvido, não precisa usar desse subterfúgio, sabe? De fazer pirraça. Quantas vezes a gente, como menino, como menina, faz pirraça? Faz pirraça para poder conseguir o que a gente quer. Faz pirraça com o outro, ficando emburrado, ficando emburrada, né? Emburra o que é um burro dentro. Ou a gente faz pirraça com Deus. Senhor, tu não vai me dar, não? Então eu não vou mais buscar, não vou né? Não vou mais fazer tal coisa, eu vou largar tudo porque as coisas não estão do jeito que eu quero. Será que quando as coisas não estão do jeito que você quer, do jeito que você acha que deve ser, o que você faz? Você age como um adulto ou você age como uma criança? Quantas pessoas acabam entrando nesse mundo de criança, né, de infantilidade e usam de chantagem emocional com outras pessoas, usam de ameaça, usa de chantagem, usa do silêncio, porque muitas vezes o silêncio é uma atitude infantil, de quem não sabe conversar, de quem não sabe resolver as coisas. Muito silêncio não é por causa de sabedoria, não. É para poder manipular o outro à sua vontade. E eu vejo que a gente tem vivido tempos onde a gente vê muitas pessoas agindo debaixo dessa infantilidade, não sabendo respeitar o direito do outro, não sabendo respeitar o posicionamento do outro, mesmo que o posicionamento do outro seja diferente do seu. E isso começa a destruir relacionamentos, começa a destruir pessoas. Por quê? Porque a gente não age como homem, a gente não age como mulher. Um homem e uma mulher são pessoas conscientes, maduras,
que assumem responsabilidade. Porque um adulto ele tem que assumir a responsabilidade pelos seus erros, pelos seus atos. E a maioria das vezes a gente só quer responsabilizar o outro. E a gente fala assim, não, eu até errei, eu até fiz, mas foi por causa do outro. Não, eu já até fiz isso mesmo, mas o que eu já fiz de bom, o que eu já fiz de ruim? Não, aí a gente começa a colocar desculpas pra dentro. É tão difícil a gente, às vezes, ir pra um relacionamento, pra resolver algo, e que a gente começa assim, desculpa, eu errei. Eu não devia ter feito assim, eu não devia ter agido desse jeito. Não. A gente muitas vezes pede perdão. Olha, eu tô pedindo perdão, mas eu agi assim por causa disso, 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 disso. Isso fala de maturidade. Sabe, queridos, o governo é para pessoas maduras. Exercer controle sobre si mesmo, exercer controle sobre as suas emoções, sobre as suas palavras, sobre as suas atitudes, é para quem é maduro. E nós precisamos crescer para conseguirmos ter equilíbrio emocional, até para conseguirmos ter um relacionamento com Deus, até para entendermos quais são as direções melhores na nossa vida. A gente precisa ter maduro, ser maduro. E precisamos ser devolvidos, sabe? A nossa idade, né? De mente, que nos leva a uma maturidade de nos colocar muitas vezes no lugar do outro, de ter empatia pelo outro, de ter compaixão pelo outro. Voltar para aquilo que é importante. Voltar para aquilo, né, que realmente vai trazer para a gente uma vida saudável, emoções saudáveis, uma mente saudável. Eu tenho visto muitas pessoas doentes na mente porque são imaturos. Quantos casamentos nós vemos a imaturidade dentro do casal, né? É a mulher porque vive na síndrome de Cinderela, o homem porque vive na síndrome de Peter Pan, e a gente não assume as responsabilidades que precisávamos assumir, porque a gente fica sempre esperando que o outro assuma. A gente fala assim, enquanto o outro não assumir, eu não vou assumir. E muitas vezes, a maioria das vezes, as respostas que nós precisamos não estão fora, elas estão dentro. Quantos comportamentos, quantas atitudes nós temos que não cabem mais? Quantos insultos foram liberados nesses últimos dias entre pessoas por divergências? Insultos pesados, insultos que magoaram, insultos que feriram tantas relações. Sabe qual é o nome disso? Imaturidade. Imaturidade. Porque a gente precisa se conhecer mais, sabe? A gente precisa olhar para os nossos comportamentos, para as nossas atitudes, não é? Porque as atitudes, elas vão falar. Elas vão falar se nós somos pessoas maduras ou se nós temos agido como esse versículo aí. Quando eu era menino, falava como menino. Você tem falado como menino? Você tem agido como menina? Você tem sentido como menina? Porque esse tempo não cabe mais para nós hoje. Nós estamos vivendo num mundo que precisam de homens e mulheres posicionados. Homens e mulheres que conseguem entender a sua limitação, que abrem mão do seu orgulho, que abrem mão de ceder para conviver, talvez com aquele que te arranha um pouco, que desagrade nas suas atitudes, porque às vezes aquilo ali mostra para você algumas coisas que tem dentro de você que te incomodam também. E às vezes a gente não tem coragem de admitir. E não admitir dificuldade é sinal de imaturidade, é sinal de orgulho, é sinal de prepotência. Os imaturos vão sempre traçar o caminho da frustração. Aquele que é maturo vai viver sempre com problemas com alguém. Resolve um ou não resolve um e abandona, daqui a pouco já tá com outro. Porque agimos como meninos, fazendo pirraça
para conseguir o que a gente quer. E com Deus não dá para trocar pirraça. Deus não atende a um pirracento. Deus atende aos maduros, a um coração quebrantado, que se leva para Ele, se humilha, sabe ceder, sabe reconhecer, sabe pedir perdão, sabe olhar as suas limitações e sabe falar assim: Senhor, daqui eu não consigo. Eu não tô conseguindo resolver, resolve para mim. Isso é sinal de pessoas maduras, pessoas que sabem olhar para dentro de si antes de olhar para o outro. Antes de olhar para o outro, para a dificuldade do outro, eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar para a minha dificuldade. E não fazer da minha dificuldade uma desculpa. Não fazer da minha dificuldade um argumento. Não. Como um homem e uma mulher maduro, olhar para as minhas dificuldades, trabalhar neles, para que eles não sejam um empecilho para que eu possa viver e conquistar. Para que eles não sejam um empecilho para que eu possa desfrutar de emoções saudáveis, de pensamentos saudáveis, de atitudes saudáveis, de conviver com pessoas que podem ser totalmente diferentes de mim. Mas que se essa pessoa estiver ligada ao mesmo propósito que eu, ou não, eu vou conseguir exercer o dom do amor. Porque numa outra gravação minha eu falei um pouquinho sobre um versículo do 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 tem batido muito no meu coração. E uma das coisas que 1 Coríntios 13 fala, e esse versículo está em 1 Coríntios 13, é interessante porque esse versículo ele vem depois de todas as características do que fala que é amor. E um deles fala assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem é infantil não suporta. Quem é infantil não crê. Quem é infantil não espera. Quem é infantil não vai suspeitar mal. Quem é infantil vai ter ciúme, vai ter inveja. Quem é infantil vai sofrer. Então a minha palavra para você: busca olhar para dentro de você. Veja quais são os lugares que você precisa crescer. Em que áreas você precisa crescer. Não haja como um menino, não haja como uma menina. Acabe com as coisas de menino. Saia dessa idade. Seja qual for a sua história de vida, o seu trauma, aquilo que você tenha passado, tem esperança. Tem mudança, tem recomeço. Basta você se posicionar. Porque o governo sobre as suas emoções, o governo sobre as promessas que Deus te deu, é somente para os maduros. Pense nisso. Beijo no seu coração.